E aí dali Deus nos tira, foi muito rápido, em 5 anos, 4 anos, né? Nós havíamos ido para a África 2 vezes e tínhamos acabado de chegar da Coreia do Sul. E aí logo em seguida chegou a oportunidade de ir para Ponta Porã, né? De assumir uma igreja lá. E aí minha filha ficou assim, quando a gente esteve lá pregando, minha filha falou assim, pai, o nosso lugar é aqui, a gente precisa vir para cá. Porque a minha oração era assim, Deus, eu faço qualquer coisa para o Senhor, contanto que o coração das minhas filhas, né? Na época só tinha uma, né? Mas contanto que o coração da minha filha e da minha esposa, eles sejam primeiro que o meu. Então assim, ela e a Maria Eduarda que nos levaram para Ponta Porã, né? Fala assim, quando elas foram lá e sentiram, e eu preguei na igreja, elas falaram, nosso lugar é aqui. E aí, em questão de... E aí, em questão de 5 anos, nós estávamos... ou seja, assim, eu falo assim, né, de um processo de falência, mas em 5 anos Deus nos leva a assumir uma igreja. Então, assim, foi algo muito... E agora, em 4 anos, a gente saiu de 80 pessoas para 800 pessoas. Então, tem sido, assim, algo meio a pandemia e tudo, foi algo, assim, realmente extraordinário que Deus tem feito. Agora, pastora, como foi esse falar com você? Sobre Deus falou com sobre você. ir pra Ponta Porã? Ah, sim. É que Deus realmente falou com ele e eu sempre, Deus tá falando com você, sim, amém, vamos. Você tá falando, vamos. Mas quando chegou o momento, 2 semanas antes de ir pra Ponta Porã, eu entrei em crise. Crise? Sim. Caiu, na real? Caiu. Sim, crise de falar com Deus, de brigar com ele. Falar assim, poxa Deus, eu tenho... Porque na época nós éramos auxiliares do pastor Mauro, junto com outros pastores também. E eu falei assim, tenho meu pai espiritual, pastor Mauro, que aqui era perfeito, a gente saía, viajava. E a minha casa aqui, o meu pai... A minha mãe, todo mundo aqui e a minha casa em Campo Grande. E eu falei assim, Deus, como assim eu vou ter que deixar tudo novamente? E comecei a brigar com Deus. E aí orando, 3 horas da manhã, eu adormeci. Quando eu adormeci, eu ouvi uma voz bem alta e forte, falando evangelista. Nunca ouvi Deus me chamar assim dessa forma. Evangelista Kelly, aonde estão as 3.000 almas que eu te dei no Paraguai? Eita. Eu acordei ele. Acorda! Deus falou comigo, nós vamos, acabou tudo. 3 horas da manhã, eu falei, amor, se Deus tá falando com você, vai lá e fala com ele, mas deixa eu dormir. Porque se Deus tá falando com ela, fala com ela. Não precisa me acordar às 3 da manhã. Até porque eu sei que Deus também falou contigo, acho que você não fez da mesma maneira, né? Mas 3 da manhã, né? Meu Wi-Fi não tava tão bom assim. Mas depois disso eu aprendi. Eu não chego mais, amor, para! Porque eu levei um susto, né? Agora eu acordo 3 ou 4 da manhã, quando Deus fala. Vai confirmando, não, aí né? eu vou empurrando ele, vou mexendo em alguma coisa e ele começa a acordar. Ele não percebeu, né? Ainda que. Aí ele acorda e eu falo, olha, Deus tá falando com você também, vamos orar. Gente. É muito gostoso. Mas é um processo. Deus mudou muito nosso coração e foi muita entrega. Não foi um processo fácil, porque também tive que deixar o meu pai, porque eu administrava as empresas junto com ele também, e meus irmãos. E quando ele disse do chamado, eu falei, não quero passar fome. Aí perdeu tudo, né? Quando foi fazer medicina, não, todo mundo faz medicina, educação física. Aí ele arrumou uma amante lá na faculdade, foi um processo bem complicado. E aí resolvemos casar, né? Pra resolver um problema. Aí nós resolvemos casar pra resolver um problema. Que casar, aí tivemos mais problemas. Vamos ser o casamento. Meio... Nosso casamento começou assim. Eu com 20. Eu com 21 anos. A gente fala isso, o pessoal não acredita, né? porque assim, vamos casar pra resolver um problema. E temos mais problemas. Não que, gente, não. pelo amor de Deus. Não, que casamento. Vocês que estão nos acompanhando aqui, não que casamento seja um problema. Existe um problema. Fala aí, eu sei que tá bravo. Como é que é? É que o Ney tá sozinho, né? Não tem como tomar um cutucão aqui. Não, gente, olha, né? Mas assim, que eu achei engraçado que ela falou, vamos casamos pra resolver o problema. Porque... E arrumamos mais problemas, com certeza. É isso que eu falei, gente, Sim. mas casar hoje em dia é benção, mas que tem muitos problemas, tem, né? E é o grande desafio do casamento hoje em dia, é isso, né? É superar as crises. Mas assim, vocês tiveram algum tipo de barreira
nesse processo de vocês sair de Campo Grande e ir pra lá, tipo, em relação à família de vocês? Por exemplo, Meu pai ser contra sogro, sogra, alguma coisa assim? Meu pai no início ele não queria muito, né? Assim, ele nunca concordou muito com a... Até porque ele falava assim, meu filho, aqui em Campo Grande vocês já estão com tudo consolidado, a gente já tava com um trabalho já mais tranquilo, consolidado, tava cômodo, tá? A gente tava numa zona de conforto, Aqui né? vocês estavam na terceira. Na igreja. terceira, a gente era auxiliar do pastor Mauro e a gente trabalhava mais com casais, com família. Então a gente já conseguia ter feito uma estrutura, né? Que já não dependia da gente para que funcionasse. Então isso era o nosso objetivo, né? E aí, quando vem a oportunidade, a gente fala assim, meu pai a princípio falou assim, olha, por mim vocês não iriam, e aquela coisa toda, ele que não queria que nós fôssemos. Mas Deus falava muito forte no nosso coração e a gente sabia que era uma decisão nossa, né? Então, do meu pai foi isso. Com o pai dela sempre foi um pouco mais difícil, né? Sim, ele nunca aceitou É. a saída, como que eu iria deixar tudo que ele construiu por Deus, ele nunca entendeu. Ele sempre fala assim, como que você vai amar as pessoas, como que você ama as pessoas, não entendo. E você não tem retorno, você vai ver que não tem retorno. E eu falei, não, Jesus amou e eu quero amar dessa forma também. Nessa época, o seu pai não era cristão ainda. Ele Não não foi. Não, infelizmente não. É. Eu orei muito quando ele faleceu, né? Quando ele estava com Covid. Esse processo, não sei se eu posso falar, né? Pode, aqui, pastor, aqui pode falar tudo. Não, assim, vontade. nós tivemos sempre problemas em relação a isso, porque eu tive que deixar a empresa, ele nunca aceitou, e ainda mais para ir para a igreja, né? Nós tivemos uma dificuldade no início, que ele não aceitou, ele ficou a gente ia almoçar todo sábado na casa dele, porque era algo que eu falei, né, família, vamos construir essa rotina, né, de família, então todo sábado nós estávamos, quando ele decidiu ir para o ministério junto com o pastor Mauro Clementino. Quando eu decidi sair da empresa, Da né? Parar de empresa, trabalhar que para tava com realmente ele. ficar em tempo integral no ministério. Era gerente de uma grande loja dele. E aí ele falou, não vai me deixar, porque ele tava prosperando lá, aumentando as vendas e tudo. E aí ele não tava aceitando, não aceitou isso, ficou bravo com a gente, ficou um tempo sem falar, mas a gente ia todo sábado lá, porque quando eu me converti, eu falei, eu vou amar o meu pai.